Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou JP e hoje eu vim falar sobre um tema que eu já tinha prometido no vídeo anterior. Como nunca ir mal numa prova de escola, colégio, curso ou faculdade. Lembrando, esse vídeo não é para te ajudar em provas de concurso público, nem federal, nem nada desse tipo, muito menos vestibulares, porque nesse caso quem formula a prova é uma banca específica e você não tem contato com os professores que estão fazendo aquela prova. No caso do vídeo aqui é quando você tem um contato direto com o professor, você pode conversar com ele para se preparar da melhor forma possível. Eu vou pedir para Léo colocar aqui em cima os 5 tipos de provas que eu listei, que são provas acumulativas, provas orais, provas objetivas, provas abertas e provas mistas. Vou começar pelas notas acumulativas. Isso daí nem é um tipo de prova, na verdade é quando o professor ele pega todas as atividades que você fez durante aquele período de tempo e atribui uma nota para cada uma. Somando tudo vai de 0 a 10, que no caso é a pontuação máxima. No caso das notas acumulativas não tem muito o que fazer, é procurar entregar todas as atividades no prazo que ele definiu e num desempenho aceitável para poder tirar uma nota boa. Agora, falando sobre as provas orais, normalmente quem gosta de cobrar são os professores de línguas, como por exemplo em inglês, espanhol, que eles cobram normalmente uma pronúncia de tais palavras ou alguns assuntos específicos. Como eu gostava de me preparar para esse tipo de prova, eu anotava os fonemas de cada palavra e alguns falsos amigos que ele poderia cobrar. Como por exemplo, eu tive um caso na sexta, sétima série, que o professor ele passou uma lista com 25 palavras e ele queria que nós pronunciássemos todas as 25 de maneira correta. Só que tinha a palavra estação em inglês, que se escreve station, só que se pronuncia station. E muita gente lá estava falando station, com T, ao invés de Xion no final. Aí esse tipo de pronúncia fez muita gente deixar de tirar 10 por causa de uma besteira. E realmente, o professor que ele está te cobrando pronúncia, ele quer que você fale da maneira correta, 100%, sem erro. Então, procure anotar as questões que você acha que vão te atrapalhar mais nesse tipo de prova. Outro critério de avaliação, que normalmente são cobrados em outras matérias, é o domínio e confiança que o aluno tem na própria resposta. Como, por exemplo, quando o professor te faz uma pergunta sobre determinado assunto e você responde gaguejando, responde em dúvida ou termina fazendo uma interrogação ao invés de uma afirmativa, e o professor nota que, eita, esse cara aí, ele estudou, mas ele não conseguiu aprender, nem tem confiança naquilo que ele absorveu. Então, procure trabalhar a autoestima para esse tipo de prova. Autoestima é um tema que é muito extenso e não vai caber só nesse vídeo, que o objetivo dele é deixar ele de um tamanho médio para curto. Agora vamos para as provas realmente conhecidas nossas. As provas objetivas, abertas e mistas. As provas objetivas é o que nós gostamos de chamar de provas fechadas. É quando tem alternativa A, B, C, D e E. Você tem que marcar uma daquelas. Quais são as dicas que eu te dou? Lembre que cada professor vai te cobrar uma prova do jeito dele, no estilo dele e relativo à matéria dele. Então procure saber qual ótica você precisa ter sobre determinado assunto. Vou dar como exemplo a Revolução Industrial. Se você for fazer uma prova de história com o tema Revolução Industrial, normalmente o professor de história quer que você fale como ocorreu aquele assunto, quando aconteceu aqueles eventos. Já um professor de geografia, por exemplo, ele vai te perguntar como estava a situação política naquela época, quais foram os países que se beneficiaram ou que tiveram dificuldades com aquele evento. Já se for numa matéria de sociologia, o professor vai te perguntar quais foram os impactos que aqueles eventos que ocorreram durante a Revolução Industrial afetaram na sociedade. Você percebe que o objeto de estudo é o mesmo, mas nós estamos vendo por 3 óticas diferentes. Além disso, muitos professores já têm em mente competências que eles querem desenvolver no aluno. Como, por exemplo, um professor de matemática, quando ele dá uma equação de segundo grau, ele não quer que você aprenda todas as maneiras de calcular uma equação de segundo grau. Como por exemplo, nós temos por Bhaskara, por girar, temos por tentativa e erro. Ele não quer que você domine todas as maneiras. Ele só quer que você mostre que consegue resolver uma equação de segundo grau. Simples. Qual é a competência que o teu professor de história quer que você saiba sobre a colonização do Brasil? Eu quero determinados assuntos, isso e aquilo outro. Normalmente, se você for perguntar, ele não vai ter dificuldade de te responder em relação a isso. Então, você se preocupa não em aprender tudo, mas sim em aprender aquilo que vai ser cobrado naquela prova. É importante
importante você saber realmente dominar aquele assunto, mas isso não vai vir ao caso para todos os anos da sua carreira acadêmica. Como eu já disse antes, todo professor tem sua maneira de formular uma prova. E alguns professores, eles repetem uma receita de bolo. Se você pegar as suas provas dos anos anteriores, se você teve aula com o mesmo professor, você vai notar isso. Eu vou dar um exemplo que ocorreu comigo nesse período, inclusive. Eu tive um professor de antropologia, Valdiredo, inclusive saudades, professor, tamo junto. Ele, na primeira avaliação, ele fez uma questão relativamente simples. Ele deu o nome de alguns pensadores e as obras em uma segunda coluna. E ele queria que nós ligássemos o autor à obra. Isso daí, básico. Se você conseguir estudar e pegou o assunto, perfeito. E ele deu nos slides, justamente no conteúdo que ele passou, estava lá, pensador X contribuiu com trabalho tal, pensador Y com trabalho tal. E nos slides da terceira avaliação, tinha a mesma coisa. Só que eram outros pensadores e outras obras. Então eu pensei, se ele fez isso na primeira avaliação, ele vai fazer na terceira. A única dúvida que eu tinha era, é a primeira vez que esse professor está me dando aula. Eu não sei se na primeira avaliação ele cobra de um jeito e na segunda ele cobra de outro. Que no caso é a terceira avaliação. Mas isso daí vai de faculdade para faculdade, de colégio para colégio. Nesse caso, ele na primeira prova, ele colocou uma questão para assimilar autor à obra. Na terceira prova, ele na verdade fez com o mesmo estilo. Se você estudou, você ia conseguir responder esse tipo de questão. Só que ele cobrou de uma maneira diferente. Ele deu a obra e pediu para dizer qual foi o autor. No enunciado, estava lá a frase de destaque de um determinado autor. E nisso ele pedia para a gente assinalar qual deles foi. Isso daí é um padrão que se mantém sempre. Então procure as provas dos seus anos anteriores para estudar para esse ano. E se você conhecer alguém que guarda provas, que já está há anos na sua frente, pega com ele as provas dos seus próximos anos para saber o padrão que aquele professor segue. Quando eu ia ajudar Léo, quando a gente estava no ensino médio e fundamental, eu perguntava, é tal professor que ainda te dá aula? Ele dizia, é tal professor. Não, tal professor, esse professor não está mais me dando aula. E nisso eu sabia. Se a professora de história, que era na época Rafaela Lemos, ela cobrava de tal jeito. Então eu já sabia basicamente quais questões ela ia colocar naquela prova. Por quê? Porque eu tive 5 anos de prova com aquela professora. Agora nós vamos para a dica que com certeza você já escutou em algum lugar e que todo mundo vive falando. Não chute. Procure eliminar as alternativas absurdas e nunca faça mamãe mandou. Como assim as alternativas absurdas? Todo professor, quando formula uma prova, ele vai dar uma das alternativas dada. Como assim? Tem uma das alternativas ali que é para você não marcar de jeito nenhum. É como se fosse um atestado de burro. Presta atenção nessa alternativa já para você cortar ela. Se é uma prova de 5 alternativas, você já eliminou uma. Vai ter 20% a mais para você acertar. Se é uma prova com 4 alternativas, você tem 25% de chance a mais de acertar. Então use a probabilidade ao seu favor. Outra coisa, lembre-se que quem fez aquela prova não foi uma máquina que chegou ali e ficou nisso. Não. Por quê? Que é importante você prestar atenção que foi humano. Quando você faz uma prova, como um Enem ou um vestibular da vida, eles colocam em um programa que gera as alternativas de forma aleatória. Ou seja, ele embaralha várias vezes aquilo ali. O professor, quando formula uma prova, não. Ele faz prova tipo A e tipo B e pronto, e acabou. Então, muitas vezes o professor vai querer testar a sua confiança naquela resposta. Como assim? Eu, no ano passado, tive uma prova que a sequência do gabarito era A, B, C, D e E. Aquilo dali, quando eu vi com o professor, eu até nem estava com tanta vontade de ler as últimas questões, porque quando eu cheguei em A, B, C, D, eu já sabia que a última era E. Só que eu sou traumatizado por um professor que uma vez colocou o gabarito A, B, C, B de novo. Eu, naquele caso, não li. Eu saí marcando A, B, C, D. E quando eu nem vi a alternativa, quando eu fui ver na prova, putz, era isso que era a alternativa. Eu não devia ter marcado. Então, daquele dia em diante, eu sempre li todas as alternativas. Aprenda com os erros dos outros. Se eu tô falando para você de uma experiência que eu tive que atrapalhou na minha nota, então procura ler com atenção todas as alternativas. Não é porque o gabarito tá A, B, C, D e a última ali você acha que é E e você vai marcar sem ler. Presta atenção nisso. Nunca faça uma prova ou assinale qualquer coisa sem ler antes. É aí que tá. Casca de banana, que é quando o professor testa o seu nível de atenção. Lembre-se, quando você faz uma prova, você não está sendo avaliado
somente pelo conteúdo que você aprendeu. Você está sendo avaliado também pelo seu grau de confiança na resposta e pelo seu nível de atenção. Então é de extrema importância que você sempre leia. E eu vou estar sempre repetindo isso durante o vídeo. O último tipo de prova puro que eu vou falar é o tipo de prova aberta. Existem dois tipos de prova aberta. O primeiro é quando você tem a preparação de um tema específico. Ah, como assim? O professor ele te falou antes o que é que ele vai cobrar. Qual é a vantagem disso? Você sabe o que vai cair. Então você tem tempo e espaço para se aprofundar naquele assunto. O que é interessante quando o professor te passa um tipo de prova desse? Você vai estudar para aquilo, porque o que ele está te cobrando, na verdade, é só que você mostre que entendeu aquele assunto. Só que se você conseguir fazer uma argumentação naquele tema, vai ser ótimo. Por quê? Porque vai mostrar que além de que você entendeu o assunto, você tem um diferencial sobre aquela matéria. Você trouxe conteúdo de outras fontes. Isso daí vai enriquecer muito a sua prova e normalmente já garante um 10. Outra coisa que o professor te avalia numa prova aberta é o teu nível de argumentação, porque cada tipo de prova ele serve melhor para determinadas características. Ah, como assim? Teste oral tem uma finalidade que é mostrar a sua dicção. A alternativa fechada normalmente são para competências técnicas. Essas provas abertas, geralmente o professor quer te cobrar um grau de argumentação. Então é importante que você domine aquele assunto. Agora, o segundo tipo de prova aberta é quando o professor não te dá um tema específico. Aí para isso é aquela velha máxima do menos é mais. Se você sabe um pouco de tudo, você vai estar bem preparado para essa prova. O diferencial é criar um argumento para cada assunto daquela prova. Ah, como assim? Você tem 5 tópicos para estudar. Para cada um, você vai ter 1 ou 2 níveis de argumentação para colocar na prova, caso o professor cobre a sua opinião sobre aquele assunto. E caso ele não cobre, coloque também, vai ser um diferencial. Ajuda a tirar 10. Agora, eu vou falar sobre o último tipo de prova, que são as provas mistas. O que são as provas mistas? Quando você pega uma prova de 10 questões e 3 delas são abertas e 7 são fechadas. E por aí vai. Normalmente, o professor vai te falar antes. Eu, na minha sala, geralmente sempre pergunto para os novos professores: professor, o senhor gosta de cobrar questão fechada? O senhor gosta de questão aberta? Como é que é seu tipo de prova? Eles sempre dizem. Agora, para esse tipo de prova, você vai se preparar da mesma forma que você se prepararia para as outras que eu falei, que são puras, simples. Qual é o problema da prova mista? É quando ela vem fechada com justifique a sua resposta. Esse tipo de prova sempre me deu ódio. Meu Deus. Eu, no fundamental, eu tive uma professora durante 3 anos que todas as provas dela, ela pedia questão fechada com justifique a sua resposta. Esse tipo aí é péssimo, porque às vezes o professor não vai aceitar qualquer justificativa e você vai ficar com metade da nota. E se você errou na questão objetiva, você com certeza vai errar a justificativa que você chegou lá. Então, preste atenção nesse tipo de prova. Se o professor está cobrando esse tipo de assunto para você, normalmente esse cara, ele é muito rígido na avaliação dele. É importante que você dê uma atenção a mais para esse tipo de prova. Como é que eu indico a preparação dela? Você vai se preparar para uma prova objetiva com questões argumentativas. Ah, eu marquei a alternativa A. Mas por que eu marquei a alternativa A? Eu não sei. Quando você estiver se preparando para a prova, fazendo as questões, sempre faça isso. Assim você vai se preparar da melhor maneira para esse tipo de questão. Agora, o último tópico sobre o vídeo de hoje. Cronograma. Se você sabe que tem uma semana de prova, a semana anterior àquela é semana de revisão. E lembre-se, é semana de revisão. Se a revisão é para revisar, não é momento de aprender. Presta atenção nisso. Se você vai aprender a matéria na semana de revisão, você já falhou no seu cronograma. Como é que eu gosto de trabalhar a minha semana de revisão? Eu vou pegar os principais tópicos daquele assunto, que normalmente o professor já passou em uma atividade ou algo do tipo, e vou alinhar aquilo como ele poderia me cobrar. Ah, como assim? Eu tento entrar na mente de quem está fazendo a prova. Se eu já estudo há 3 anos com o mesmo professor, eu meio que já estou calejado em como ele vai me cobrar, não é verdade? Então eu vou dizer, ah, tal tema vai cair isso aqui, então com certeza meu professor de história vai me cobrar a data. Então eu vou me preocupar em data de início, data de fim e os anos que os principais fatos ocorreram. Isso daí é básico. Você vai prestar atenção na maneira que aquele professor te cobra. Normalmente o professor de sociologia não vai
vai cobrar uma data. Então, tu não se preocupa muito com isso, tu se preocupa muito com o acontecimento, o como. Prestou atenção, pegou a ideia, se preocupa com isso no teu cronograma. E outra, seja organizado. Não vai se matar de estudar na véspera. Se tu não aprendeu até a véspera da prova, não é na véspera que tu vai aprender. A véspera é momento de descansar. Ah, como assim? Por que tu tá falando isso? Todo mundo que presta concurso público, que estuda, vai te falar a mesma coisa. Se tu for fazer uma prova com a mente cansada, tu não vai conseguir render bem naquela prova. Então, procura dormir. Se tu estava muito ansioso na noite anterior, que é o que acontece comigo geralmente, dorme no caminho. Eu levo 2 horas de ônibus até chegar na faculdade. Essas 2 horas que eu tô sentado no ônibus, eu apago. Chego lá na sala e tô novo. Para mim, 2 horas é suficiente. Outras pessoas precisam realmente de uma noite de sono. E isso daí vai de pessoa para pessoa. Você, como aluno, tem que se conhecer para poder fazer as melhores provas e se planejar do melhor jeito. Eu não vou me aprofundar muito sobre rotinas de estudo ou como montar um cronograma, porque isso daí é assunto para um vídeo próprio. Por favor, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Isso daí ajuda muito, além de me motivar a postar vídeos novos. Se você sentiu que eu deixei algo de fora ou sabe que pode acrescentar algo ao conteúdo do vídeo, sinta-se à vontade em comentar. Aceito sugestões e críticas construtivas. Tamo junto, até a próxima!